Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos prosseguir pela análise do meu livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Vamos hoje tratar do tópico competência interna. Sigo pela análise das minhas palavras. Tendo sido assentada a possibilidade do Estado brasileiro exercer jurisdição, seja de forma exclusiva ou concorrente, deverá ser perquirido qual dos diversos órgãos jurisdicionais que compõem a estrutura do Poder Judiciário brasileiro terá competência para, diante de um caso concreto, exercer jurisdição. Como todos os juízos são investidos de jurisdição, o legislador utilizou-se de critérios para a definição da competência, que são regulados por várias espécies de normas jurídicas espalhadas por todo o sistema, desde a Constituição, passando pelo Código de Processo Civil e demais leis ordinárias federais, como a do Mandado de Segurança, dos Juizados Especiais Cíveis, Federais e da Fazenda Pública, pela Lei de Falência, bem como as leis estaduais de organização judiciária também se dedicam a fixar normas de competência. Até mesmo os enunciados, como os de número 222 e 363 da súmula de jurisprudência dominante do STJ, disciplinam esta matéria. Eu trago para os senhores, portanto, aqui no lado esquerdo da tabela, o que dispõe o Código de Processo Civil a respeito dessa temática, e do lado direito, alguns enunciados, seja do Fórum Permanente de Processualistas Civis, seja algumas súmulas, alguns enunciados de súmula do STJ ou do STF, e aí, quando for o caso, nós efetuaremos a leitura para os senhores, tá certo? Vamos a cada um deles, portanto, de forma concentrada. Artigo 42 do CPC, assim dispõe: as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Esse na forma da lei é a Lei 9.307 de 96. Vamos ao artigo 43 do Código de Processo Civil. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. E aí nós temos o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de número 479, que assim dispõe: as novas regras de competência relativa previstas no CPC de 2015
não afetam os processos cujas petições iniciais foram protocoladas na vigência do CPC de 73. Também aqui o enunciado de número 58 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. Também o enunciado de número 367 do STJ, que determina a competência estabelecida pela Emenda Constitucional 45 de 2004 não alcança os processos já sentenciados. Por sua vez, o artigo 44 do Código de Processo Civil dispõe: obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Enunciado de número 236 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O artigo 44 não estabelece uma ordem de prevalência, mas apenas elenca as fontes normativas sobre competência, devendo ser observado o artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. Volto à leitura das minhas palavras. Mais importante do que conhecer cada uma dessas normas que fixam competência, revela-se a compreensão dos critérios utilizados pelo legislador e sua classificação como norma que fixa competência absoluta ou relativa, pois as consequências que derivam do seu desrespeito são diferentes, conforme passaremos a expor. Níveis de competência. Possui significativa importância a definição do critério de fixação da competência, como absoluto ou relativo. A classificação leva em consideração a natureza da norma que a institui. Se a norma que a fixou tiver sido instituída para atender interesse público, o critério será absoluto. Se, ao contrário, a razão fundante da norma derivar do atendimento a interesse privado das partes, o critério será relativo. Item 1. Regras de competência absoluta. São fixadas por normas cogentes, inderrogáveis pela vontade das partes, artigo 62, que foram editadas com vistas a tutelar interesse público. Dessa forma, dão ensejo à incompetência absoluta do juízo, em caso de desrespeito. São elas: em razão da matéria, especialização e qualificação da tutela jurisdicional e funcional. Os vícios que derivam de sua inobservância são graves e indesejáveis para o ordenamento. Vícios insanáveis não admitem convalidação, razão pela qual são fortemente combatidos. Dessa constatação, extrai-se as seguintes consequências. 1. Não estão sujeitas à preclusão, podendo ser alegáveis a qualquer tempo ou grau de jurisdição, mesmo após a decisão final tornar-se estável pelo trânsito em julgado. 2. O juiz não só pode, como deve, reconhecer a incompetência do juízo que integra para processar e julgar a demanda. Mais um quadro em que eu apresento para os senhores, do lado esquerdo, a redação do artigo do CPC e do lado direito, uma coletânea de enunciados, seja do Fórum Permanente de Processualistas Civis, seja dos tribunais superiores, ou de outras legislações que sejam compatíveis, tá certo? Então vamos ao artigo de número 62 do Código de Processo Civil.
A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. E aí eu apresento para vocês 3 referências. Em primeiro lugar, o enunciado de número 335 do STF. É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. Enunciado 20 do FPPC. Não são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre outros: acordo para modificação da competência absoluta, acordo para a supressão da primeira instância. Artigo 78 do Código Civil de 2002. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílios onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Artigo 64, parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Enunciado de número 238 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O aproveitamento dos efeitos de decisão proferida por juízo incompetente aplica-se tanto à competência absoluta quanto à relativa. Artigo 485 do CPC. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 4º, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Parágrafo 3º do artigo 485. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4º, 5º, 6º e 9º, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorreu trânsito em julgado. E artigo 966 do CPC. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, inciso 2º, for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Item 2. Regras de competência relativa. São fixadas por normas facultativas ou derrogáveis, assim entendidas aquelas que as partes podem afastar. Em regra, os critérios que levam em consideração o valor da causa e o território são instituídos para atender a interesses privados das partes. Artigo 63 do CPC. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Volto à leitura das minhas palavras. Como se disso, a exteriorização da vontade pode se dar por meio de ação ou pela inércia, ato omissivo. Neste diapasão, ao estruturar o procedimento, a lei fixa momentos próprios para a prática dos atos processuais, como os de postulação e os de defesa. Superado o momento próprio, ocorrerá a preclusão, instituto jurídico que visa conferir estabilidade, impedir que o processo regresse desnecessariamente. Pois bem, o critério relativo de fixação da competência sujeita-se à preclusão.
Significa isso dizer que, se a parte interessada no reconhecimento da incompetência relativa não a alegar no momento oportuno fixado na lei, não poderá mais fazê-lo. Neste caso, diz-se que houve a prorrogação da competência, tendo o juízo, originariamente incompetente, tornado competente para processar e julgar aquela demanda. A prorrogação da competência nada mais é do que efeito específico da preclusão, que ocorre nesse caso. Outra consequência da natureza derrogável da norma pela vontade das partes é que o juiz não pode conhecer de ofício de sua incompetência relativa, salvo a hipótese de nulidade da cláusula de eleição de foro constante de contrato de adesão. Discorrendo sobre a classificação dos critérios de que se vale o legislador para distribuir a competência entre seus órgãos, Humberto Teodoro Júnior nos ensina que vou efetuar a leitura de uma passagem da obra do professor Humberto Teodoro Júnior, cuja referência bibliográfica está na tela aí para os senhores. Passo a leitura, portanto, da obra, do trecho desta obra consultada. Aspas. O legislador distribuiu a competência entre os vários órgãos judiciários com base em critérios ligados, ora ao interesse público, conveniência da função jurisdicional, ora ao interesse privado, comodidade das partes. Em princípio, é o interesse das partes que determina a distribuição da competência territorial, e é o interesse público que conduz às competências de justiças especializadas, de hierarquia, de varas especializadas, de órgãos internos de tribunais, etc. Assim, admite-se como regra geral que as partes possam modificar as regras de competência territorial, mas o mesmo não ocorre com os foros estabelecidos segundo o interesse público. Conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações, a competência interna classifica-se em absoluta e relativa. Absoluta é a competência insuscetível de sofrer modificação, seja pela vontade das partes, seja pelos motivos legais de prorrogação, conexão ou continência de causas. Relativa, ao contrário, é a competência passível de modificação por vontade das partes, ou por prorrogação oriunda de conexão ou continência de causas. São relativas, segundo o Código, as competências que decorrem do valor ou do território, e absolutas, a ratione materia e a de hierarquia. Sempre absolutas são as competências funcionais, não só hierárquicas, mas também as do órgão judiciário oriundas da perpetuatio jurisdictionis. Fixado o juiz competente para atuar no processo, pelo ajuizamento da causa, outro não poderá decidir o mesmo litígio, a não ser que ocorra algum caso superveniente que desloque a competência por conexão ou continência, ou alguma modificação na organização judiciária nos termos do artigo 87. Essa referência, meus amigos, ela é do código anterior, tá certo? Mas, no mais, não muda a concepção, tanto que eu não li os artigos anteriores de maneira propositada. Mas a ideia da obra consultada não muda. É, outro sim, relativa à competência por distribuição, ou seja, a que se dá entre os vários juízes de igual competência de uma mesma circunscrição territorial. Agora eu trago a colação para os senhores um quadro comparativo para facilitar a compreensão desta distinção para os senhores. Do lado esquerdo, nós temos aqui as características da competência absoluta, ao passo que na coluna da direita, as características da competência relativa. Bom, eu prefiro analisar nas linhas, tá? Para que fique bem clara a distinção entre cada uma delas. Olha lá. Em primeiro lugar, competência absoluta, normas que tutelam interesses públicos. Já quanto à competência relativa, normas que tutelam o interesse
privados das partes. Competência absoluta, fixada por normas imperativas, não podem ser afastadas. Competência relativa, fixada por normas derrogáveis. Competência absoluta, podem ser alegadas a qualquer momento, ao passo que a competência relativa sujeita-se à preclusão, ou seja, podem ser alegadas até um certo momento. A parte interessada deve alegar em preliminar de contestação. Artigo 337, inciso 2º. Competência absoluta é improrrogável. Competência é improrrogável. Enquanto que na competência relativa, ela admite prorrogação. A competência relativa admite prorrogação, né? A competência absoluta, ela admite que o juízo reconheça de ofício, reconhecível de ofício. Competência relativa, ela em regra, o juízo depende de manifestação da parte para alegar, salvo lá naquela excepcional hipótese da cláusula de eleição de foro inserida de modo abusivo, né, em um contrato. Só tem que ter cuidado nessa hipótese excepcional, tá certo? E na competência absoluta, estamos diante de um vício insanável, né? Um vício insanável, por isso que não admite prorrogação. É vício insanável e improrrogável, dá quase que no mesmo. Já na competência relativa, esse vício ele é sanável. Quando a gente fala em prorrogação da competência, o vício está corrigido, o vício sanável. Com a prorrogação da competência, o processo se desenvolverá incólume, sem vício. Tá certo? Bom, próximo tópico, critérios de fixação da competência. Primeiro desses critérios, item 1, em razão do território. Assim como a jurisdição brasileira tem como limite o território nacional, competência internacional, os juízes nacionais têm limitações ao exercício da função jurisdicional em razão do território. Os limites territoriais ao exercício da jurisdição correspondem às circunscrições territoriais da Justiça Estadual, as comarcas, e federal, seções judiciárias. O demandante precisa indicar na petição inicial em qual foro deseja litigar, e o juiz analisará se aquele foro é competente em razão do território. Seu desrespeito acarreta vício relativo. Agora eu trago para os senhores aí uma referência bibliográfica que está na tela. Eu já efetuo a leitura. Vamos a ela. Aspas. Do ponto de vista da parte, a esta cabe procurar dados ou informações. Na documentação de que disponha, que indique algum elemento de natureza territorial, por exemplo, o local onde reside o réu, para, a partir desse critério, orientar-se quanto ao foro competente para julgar a ação que pretende propor, e a esse foro dirigir a petição inicial. Em regra, o foro competente é o do domicílio do réu, como se vê do artigo 46 do novo Código de Processo Civil. As exceções constam a partir do artigo 47. Como o critério territorial de fixação da competência, em regra, é instituído no interesse da parte, competência relativa, admite-se que seja modificada pela convenção das partes. Trata-se da cláusula de eleição de foro. Imagine um contrato celebrado entre uma empresa situada em Cachoeiras de Macacu e uma outra situada em Duas Barras. É perfeitamente possível que elas fixem no contrato que eventual litígio que surja entre elas a respeito daquela avença seja proposta e julgada no foro da comarca de Nova Friburgo, que é exatamente o meio do caminho, da distância. Mais um quadro apresentado aí para os senhores, que tem do lado esquerdo, a coluna da esquerda, texto do CPC, na coluna da direita, eventualmente, algum enunciado
doutrinário ou jurisprudencial. Vamos lá, artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado, ou no foro de domicílio do autor. Parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Parágrafo 4º. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles à escolha do autor. Enunciado de número 58 do Superior Tribunal de Justiça. Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. Eu já havia efetuado a leitura desse enunciado do STJ. E, por fim, o parágrafo 5º do artigo 46 do CPC. Parágrafo 5º. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Artigo 47 do CPC. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Então, vejam, aqui, meus caros, só chamar a atenção de vocês. No parágrafo 2º, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Estamos diante de um critério territorial de fixação da competência, mas é uma hipótese de competência absoluta, que não pode ser afastada. Então, é uma hipótese excepcional, por isso eu estou chamando a atenção dos senhores. Artigo 48 do CPC. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou a anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente, inciso 1º, o foro de situação dos bens imóveis. Inciso 2º, havendo bens imóveis em foros distintos, qualquer destes. Inciso 3º, não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação e o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no do Distrito Federal.
Artigo de número 52. É competente o foro do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Enunciado de número 206 do STJ. A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis do processo. Artigo 53. É competente o foro. Inciso 1º. Para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, a linha A, de domicílio do guardião de filho incapaz. A linha B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. E a linha C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Inciso 2º, de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Inciso 3º, do lugar, a linha A, onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. A linha B, onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A linha C, onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica. A linha D, onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. A linha E, de residência do idoso, para a causa que verse sobre o direito previsto no respectivo estatuto. E a linha F, da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Inciso 4º. Do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, e a linha B, em que for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Por fim, inciso 5º, de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronave. Item de número 2. Em razão do valor da causa. Pode a lei de organização judiciária determinar a competência dos juízos de acordo com o valor atribuído à causa. Assim, podem ser criadas varas com competência para processar e julgar causas cíveis que não ultrapassem 100 salários mínimos, por exemplo. Em geral, os estados não editaram normas regulamentando essa competência. O demandante deve fixar na petição inicial, artigo 319, inciso 5º, o valor da causa. Artigo 44 do CPC. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas nesse Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições do Estado. Item de número 3. Em razão da matéria. No intuito de qualificar a tutela jurisdicional a ser exercida, é comum que os órgãos jurisdicionais sejam divididos em razão da matéria, que será objeto de julgamento. Tal critério almeja promover uma especialização, permitindo que o juiz se dedique ao estudo aprofundado de um ou alguns ramos do direito,
o que enseja, pelo menos em tese, um ganho de qualidade na prestação jurisdicional. É desta afirmação que se retira a natureza de norma inderrogável, haja vista ter sido criada no intuito de satisfazer interesse público, a qualidade da prestação jurisdicional. Daí ser comum ao demandante ter que escolher entre as varas cíveis, penal, do consumidor, de família, de registro público, de sucessões, empresarial, agrária, dentre outras. Qual delas é a competente em razão da matéria para apreciar o seu caso concreto? A análise do órgão jurisdicional competente, em razão da matéria, demanda uma compreensão do caso concreto, pois as varas especializadas em razão da matéria destinam-se a atender uma peculiaridade própria de determinado local, razão pela qual atribuiu-se ao legislador local, por meio da Lei de Organização Judiciária, a escolha das matérias que ensejarão a especialização, de acordo com a necessidade local. Não faz sentido, por exemplo, instituir varas agrárias na comarca do Rio de Janeiro, pois são raríssimas as causas que tramitam naquele foro com essa temática. Item de número 4. Em razão da hierarquia ou funcional. Os órgãos jurisdicionais exercem diferentes funções no processo, variando em razão do objeto do juízo, da hierarquia, plano vertical, e dos diversos procedimentos, plano horizontal. Agora vou efetuar a leitura de uma consulta bibliográfica que eu fiz. A referência está na tela aí para os senhores do trecho que eu lerei. Aspas. A competência funcional é determinada pela função que o órgão jurisdicional deve exercer no processo. Pode ocorrer de, no mesmo processo, terem de atuar 2 ou mais órgãos jurisdicionais. A competência funcional pode ser determinada a partir do objeto do próprio juízo, da hierarquia e das distintas fases do procedimento. A competência funcional pode se dar, item 1, pela matéria ou pelo objeto. Cada órgão jurisdicional resolve parcela das questões objeto de análise do processo. Exemplo, uniformização de jurisprudência, onde ocorre uma cisão da competência. Esse exemplo foi tirado do Código de Processo Civil de 73, tá, senhores? Item 2, pela hierarquia. Decorre do duplo grau de jurisdição, que mais de um órgão exerça atividade jurisdicional quando for interposto recurso. Como o Poder Judiciário é estruturado de forma vertical, os órgãos hierarquicamente superiores julgam, em regra, os recursos. É importante ficar atento para não confundir grau de jurisdição com instância. Esta refere-se a um conceito de cunho administrativo da estrutura dos tribunais. Saber se o juiz integra a primeira ou a segunda instância nos remete ao nível que ele ocupa na carreira de magistrado. Por outra via, grau de jurisdição nos remete à quantidade de vezes que aquela demanda foi objeto de análise pelo judiciário. Em regra, o primeiro grau de jurisdição é exercido pelos juízes de direito, que compõem a primeira instância, e o segundo grau de jurisdição pelos desembargadores, que integram a segunda instância. No entanto, esta não é uma relação necessária. Com efeito, há exceções em ambos os sentidos. Primeira exceção. O ordenamento jurídico prevê hipóteses em que o Tribunal de Justiça, composto por juízes de segunda instância, conhecem da causa pela primeira vez. É o que se chama de competência originária dos tribunais. Ao invés do tribunal conhecer da causa em grau de recurso, ele vai ser o primeiro órgão do Poder Judiciário a se manifestar sobre aquela demanda. É o que se passa, por exemplo, com os mandados de segurança, procedimento especial, propostos em face de ato do prefeito municipal, bem como de ação penal movida em face de parlamentar com foro privilegiado. Neste caso, o primeiro grau de jurisdição estará sendo exercido pelos juízes de segunda instância. Segunda exceção, item B. O inverso também é verdadeiro.
há ao menos um caso específico em que o segundo grau de jurisdição é exercido pelos juízes de primeira instância. É o que se passa com o julgamento dos recursos em sede de juizados especiais cíveis, cuja competência para julgamento é da turma recursal, que é composta por juízes de primeira instância por expressa previsão em lei. Ou, terceira hipótese de competência funcional, pela fase do procedimento, que é o plano horizontal. Diferentes tipos de atos processuais são praticados ao decorrer do processo. Exemplo, carta precatória para oitiva de testemunha em outra comarca. Antes de superarmos esta exposição a respeito dos critérios de fixação da competência, devemos advertir que, em que pese a lei estipular consequências distintas para a hipótese de desrespeito do ponto de vista prático, quando o demandante escolhe em qual dos diversos órgãos jurisdicionais irá distribuir sua demanda. Agora eu vou fazer a leitura de uma passagem doutrinária, cuja referência está na tela para os senhores. Todos, ou quase todos, os critérios são utilizados simultaneamente para indicar a competência de determinado órgão jurisdicional para processar e julgar ações e recursos. Por exemplo, se A quer intentar ação de separação judicial contra B, deve fazê-lo. Item A, no domicílio de B, critério territorial. Item B, na vara de família, competência fixada em razão da matéria, separação judicial. Item C, em primeiro grau de jurisdição, competência funcional. A função do primeiro grau de jurisdição, julgar originariamente. Próximo tópico. Causas de modificação da competência. Há, no sistema jurídico, uma preocupação com a estabilidade do processo. No entanto, de forma excepcional, permite-se uma mitigação desta estabilidade para que sejam reunidas demandas distintas, mas que possuam uma forte relação de afinidade. Tal situação decorre de uma ponderação de interesses feita pelo legislador, dando-se primazia, neste caso específico, à economia processual e à integridade do direito, evitando-se o tormentoso risco de decisões contraditórias. Primeira exceção, a conexão. A tabela, como de costume, do lado na coluna da esquerda, o texto da lei, do CPC, na coluna da direita, a eventual referência de enunciados do FPPC ou dos tribunais superiores. Artigo 55, caput. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no caput. Inciso 1º. A execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Inciso 2º. As execuções fundadas no mesmo título executivo. E aí o enunciado de número 237 do FPPC diz que o rol do artigo 55, parágrafo 2º, 1 e 2 é exemplificativo. Esse que nós acabamos de ler é exemplificativo. Parágrafo 3º do artigo 55. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. E aí já tínhamos dois enunciados do STJ que diziam o seguinte, enunciado de número 235 do STJ. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. E o enunciado de número 383 do STJ, a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, no foro de domicílio do detentor de sua guarda. Fala-se em conexão quando o vínculo de afinidade
que aconselha a reunião de demandas distintas decorre da identidade entre elas, do pedido ou da causa de pedido. É o que se passa, por exemplo, com várias demandas propostas em decorrência do mesmo acidente automobilístico provocada pela conduta negligente do motorista de uma empresa de transporte de passageiros intermunicipal. Suponhamos que 12 passageiros do ônibus ingressaram em juízo individualmente, pleiteando indenização pelos danos materiais e estéticos que sofreram. Além deles, 2 motoristas dos carros abarroados também tenham demandado, pedindo indenização por danos materiais sofridos. E 5 transeuntes tenham demandado pedindo indenização por danos materiais e morais sofridos em decorrência do acidente, que ocorreu próximo a um ponto de ônibus. É de todo recomendado que estes processos sejam todos reunidos para julgamento conjunto, além de evitarmos decisões judiciais contraditórias, o que é totalmente indesejado pelo sistema jurídico. Razões de economia processual também recomendam a reunião, podendo ser aproveitado atos processuais praticados em um processo nos demais. Segundo instituto, o Instituto da Continência. Artigo 56 do CPC. Dá-se a continência entre 2 ou mais ações, quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Artigo 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Enunciado de número 489 do STJ. Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça Estadual. A continência, a seu turno, representa uma forma específica de conexão pela identidade de causa de pedido, razão pela qual parte da doutrina afirma que ela seria dispensável no ordenamento jurídico. Continência deriva do verbo conter. Quando alguma coisa contém outra, disse que este é o contido e aquele o continente. O Brasil está contido no continente sul-americano. Pois bem, como instituto jurídico, continência é a situação de afinidade entre 2 ou mais demandas que tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir, e o pedido de uma é mais amplo e contém o pedido da outra. Pense em uma demanda movida por Júlia em face de Beatriz, na qual ela pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento dos danos materiais provocados em seu veículo. Posteriormente, ela move uma outra demanda em face de Beatriz, mesmas partes, narrando o mesmo acidente de trânsito, mesma causa de pedir, pedindo, assim como fez na anterior, indenização pelos danos materiais provocados em seu veículo e, além desse, também uma indenização por lucro cessante, pois esqueceu de mencionar no primeiro processo que é motorista de táxi, e o período que seu veículo vai permanecer no conserto lhe impossibilitará de auferir renda. Percebam que, tirante este segundo pedido, tudo mais já estava contido na primeira demanda. Daí, a lei determinar a reunião desses processos. A doutrina, no entanto, adverte para uma necessária distinção de tratamento, a depender da demanda que foi proposta em primeiro lugar. No exemplo citado há pouco, a solução seria reunir os processos. A situação seria diferente se a ordem da propositura das demandas fosse invertida. Se a demanda continente, aquela que possui os 2 pedidos, foi proposta antes da demanda contida, aquela com pedido único, a hipótese não aconselha a reunião dos processos pela continência, mas a extinção desta segunda demanda por litispendência. Esta parece ter sido a orientação seguida pelo novo Código de Processo Civil, como se extrai do artigo 57. Nestas 2 hipóteses de modificação da competência,
conexão e continência, haverá a reunião de processos distintos, como visto, para promover economia processual e evitar decisões contraditórias. Mas onde estes processos devem ser reunidos? No juízo prevento, que atrairá a competência para apreciação da causa conexa ou continente. Diz-se que o juízo prevento exerce uma vis atrativa. Mais um quadro, senhores, contendo a referência normativa, artigo 58 do CPC. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. E artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. No CPC de 73, a matéria era confusamente regulada pelos artigos 219 e 106. Pelo primeiro, seria prevento o juízo que emitir a primeira citação válida, caso a competência territorial entre os juízos fosse distinta. Pelo artigo 106, no entanto, seria considerado prevento o juízo que proferisse o primeiro despacho inicial positivo, nos casos em que haja mais de um juízo com a mesma competência territorial. No novo CPC, a matéria é regulada pelo artigo 59, de forma muito mais simplificada, e considera-se prevento o juiz onde houver o registro ou a distribuição da petição inicial. Terceira hipótese de modificação da competência, a vontade. Consiste na tradicional hipótese da cláusula de eleição de foro. As partes afastam, de comum acordo, a incidência da regra geral de competência quanto ao critério territorial, foro de domicílio do réu ou o local onde a obrigação foi satisfeita, etc., e escolhem o foro onde desejam que eventual demanda envolvendo-as, nos limites da matéria veiculada naquele contrato, tramite. Quanto ao ponto, algumas considerações importantes. Item A. Não se pode convencionar como foro de eleição um fórum regional, pois estes são instituídos por razões de ordem pública, acesso à justiça, consistindo, portanto, em critério absoluto. Item B. Há restrições legais no que concerne aos contratos de adesão, em razão de possibilitar uma eventual dificuldade ao exercício do direito de defesa. O novo CPC inova ao prever, de forma diversa da orientação jurisprudencial do STJ, a possibilidade das partes afastarem a possibilidade da autoridade judiciária brasileira exercer jurisdição por meio de cláusula de eleição de foro em contrato internacional. Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguido pelo réu na contestação. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas nesse capítulo. E parágrafo 2º. Aplica-se a hipótese do caput o artigo 63, parágrafo 1º ao 4º. Esse dispositivo não constava do projeto de lei do Senado, número 166 de 2010, que foi a casa iniciadora do projeto do novo CPC. Sua inclusão se deu no substitutivo apresentado pela Câmara, sob o seguinte fundamento: deixar de admitir a validade e a eficácia dessas cláusulas de eleição de foro em contrato internacional, quando o foro eleito é estrangeiro, geraria um enorme problema para o Estado brasileiro a afetar relevante segmento da economia. Esta passagem que eu li ainda agora tem essa referência bibliográfica. Foi o relatório do projeto da Câmara dos Deputados. De acordo com Nelson Neri e Rosa Maria de Andrade Neri, esta é a referência bibliográfica do trecho que eu lerei para os senhores. Está na tela. Aspas. A eleição de foro estrangeiro é admitida já no âmbito do Mercosul,
por força do disposto nos artigos 4º e 5º do Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdição internacional em matéria contratual, de 5 de agosto de 94, promulgado pelo Decreto 2095 de 96, exceção à regra. Também por uma questão de lógica, as hipóteses de competência internacional exclusiva da autoridade judiciária brasileira, constante do CPC artigo 23, estão excluídas da incidência do artigo 25 do CPC. O próprio artigo 23 do CPC é bastante claro ao expor que, em tais casos, a competência da autoridade brasileira exclui qualquer outra. Quarta hipótese de modificação da competência, a inércia. Hipótese de prorrogação da competência decorrente da preclusão. A competência do juízo é ampliada. Torna-se competente um juízo que, inicialmente, era relativamente incompetente. Essa incompetência relativa deve ser alegada pelo réu em exceção de incompetência, no prazo de resposta. Isso era assim, né? No novo CPC, esta matéria deverá constar de preliminar de contestação. A matéria foi objeto de análise há pouco. Aqui, mais uma vez, um quadro contendo as referências normativas. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Próximo tópico. Consequência da declaração de incompetência. Reconhecimento de incompetência absoluta. Os autos são remetidos ao juízo competente. Imperioso registrar que não se extingue o processo. Com o novo CPC, os atos decisórios praticados pelo juízo absolutamente incompetente produzirão regulares efeitos, até que sobrevenha a decisão judicial do juízo competente que os revogue ou suspenda. No CPC de 73, estes atos eram presumivelmente nulos, salvo aqueles que reconhecem sua incompetência, princípio competência. Artigo 64, parágrafo 3º do CPC. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. E o parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Enunciado 238 do Fórum Permanente Processualistas Civis. O aproveitamento dos efeitos de decisão proferida por juízo incompetente aplica-se tanto à competência absoluta quanto à relativa. Próximo tópico, reconhecimento de incompetência relativa. Os autos também são remetidos ao juízo competente, mas os atos decisórios praticados pelo juízo relativamente competente são válidos. Efetuar a leitura de uma passagem doutrinária cuja referência está na tela aí para os senhores. Aspas. Nos casos de competência determinada segundo o interesse público, competência de jurisdição hierárquica de juízo interno, em princípio, o sistema jurídico não tolera modificações nos critérios estabelecidos, e muito menos em virtude da vontade das partes em conflito. Trata-se aí de competência absoluta, isto é, competência que não pode jamais ser modificada. Iniciado o processo perante o juiz incompetente, este pronunciará a incompetência, ainda que nada aleguem as partes, enviando os autos ao juiz competente. E todos os atos decisórios serão nulos pelo vício de incompetência, salvando-se os demais atos do processo, que serão aproveitados pelo juiz competente. Só fazer uma ressalva para os senhores, essa obra é de 2007, tá, meus amigos? Então, essa parte que os atos são nulos, vocês devem receber com ressalva. Nós estamos nesse momento aqui tratando dos atos, da consequência do reconhecimento da incompetência relativa
nós já acabamos de ler que essa parte foi modificada, tá? O reconhecimento da incompetência absoluta não acarreta a nulidade dos atos decisórios, tá? Essa referência da obra do professor Dinamarco está superada. Esse texto dele foi escrito em 2007. Estava certo lá. Esta parte está superada, tá certo? O que eu trouxe de importante está aqui, ó. Tratando-se de competência de foro, o legislador pensa preponderantemente no interesse de uma das partes, em defender-se melhor no processo civil, interesse do réu, no trabalhista, do economicamente fraco. Assim sendo, a intercorrência de certos fatores, entre os quais a vontade das partes, eleição de foro, pode modificar as regras ordinárias de competência territorial. A competência nesses casos é, então, relativa. Também relativa é, no processo civil, a competência determinada pelo critério do valor. Então, meus caros, nós concluímos aqui essa parte a respeito da competência do juízo na leitura do meu livro. Nós voltaremos em breve para tratar do próximo tópico, do poder de ação. Eu encontro os senhores em breve. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.